para gravar agora. Então, a gente está na página 8, questão 2, falando sobre função modular. Beleza? Vamos para a letra C, tá? Na letra C, eu vou vir aqui, ó. Desenhe o gráfico da função y é igual a 1 menos f de x mais 2. Então, o que eu vou fazer? Nos lugares do meu x, né? Lembrando, o que acontece com isso aqui? Eu desloco minha função para a direita, né? Para a direita não, para a esquerda, quando eu coloco mais 2. Quando eu coloco essa função negativa, eu estou invertendo ela. E quando eu somo esse 1, eu estou subindo ela uma unidade. Então, isso é importante da gente compreender, gente, o que cada termo faz na função. Então, ó, só lembrando, o termo dentro do parênteses da função, ele vai deslocar a função assim ou assim. Se for positivo, desloca para o lado de cá. Se for negativo, desloca para o lado de lá. Esse menos no início da função. Se a função estava assim, a função vai ficar assim. Certo? Vai inverter a função. E esse mais 1 vai indicar que o deslocamento é para cima. Então, nessa função específica, o que acontece? Nessa função específica, o que vai acontecer? Ela vai se deslocar nesse sentido, ficar para cima, e onde estava subindo vai ficar descendo, e onde estava descendo vai ficar subindo. Certo? Então, vamos lá. Olha só. Eu posso, primeiro, fazer essa inversão dela aqui. Ela vai vir em 2 unidades para cá. Beleza? Ela vem em 2 unidades. Então, ela ficaria assim. Eu vou fazer um gráfico em preto, tá? Para não confundir. 2 unidades para cá. Então, o bico da função seria aqui. Ela viria 1, 2 unidades. Ela viria aqui. Faria isso aqui. Ela viria aqui. 2 unidades para cá. Ela faria isso. Né? Perceberam a primeira coisa que eu fiz? Olha só, eu estou fazendo passo a passo dessa função, tá? Então, eu estou fazendo primeiro esse deslocamento aqui. Depois, ele faz essa função mais 1, né? Então, significa que ela vai inverter essa função. Na verdade, eu vou primeiro inverter e depois que eu inverter, eu vou fazer esse processo. Então, o que seria essa inversão, né? Essa inversão significa que onde é menos 3 vai virar 3, onde é menos 1 vai virar 1, né? Então, ela vai inverter todo o eixo aqui. Então, a minha função, eu vou fazer agora em azul. Ela ficaria isso aqui, ó. Viria até aqui. Subiria até o 3. 1, 2, 3. E depois ela desceria aqui até o... Onde que está descendo aqui? 3. Até o 2. Então desceria aqui até o 2. Até o 2. Beleza, então minha função ficaria assim. Só que eu tenho um mais 1 aqui, né? Então esse mais 1 está me indicando o quê? Que eu vou subir a função uma unidade. Eu trouxe a função para a esquerda, inverti a função e agora eu vou subir uma unidade. Então, para finalizar, eu vou fazer essa função em verde. Tá? Então, é o último passo, que a gente subiria uma unidade, ela viria aqui e viria aqui. Então, esse seria o gráfico da minha função. O gráfico final verde.
Vamos lá. Quero saber de vocês. Né? Isso aqui é praticamente um resumo de função afim, um resumo de gráficos. Vocês conseguiram entender aí por que eu fiz isso passo a passo, gente? Lembraram dos termos aqui, ó? Termo que está dentro do parênteses, o que ele faz com a minha função? Ele desloca, esquerda ou direita. Esse sinal, o que ele faz com a minha função? Ele inverte. O termo que está fora da minha função, o que ele faz? Ele desloca a função verticalmente. Beleza? Então, por que eu andei 2 casas para a esquerda? Porque está positivo aqui. Quando está positivo aqui, eu ando a casa para cá. Quando está negativo, eu ando para cá. Por que disso, Juan? É só a gente lembrar, gente. Olha só, vamos pensar na função x mais 2 ao quadrado. Né? A função x mais 2 ao quadrado, eu poderia fazer isso igual a zero, tá? Igual a zero. Isso aqui é uma função quadrática. Né? A função x quadrado, ela vem aqui no zero e faz isso. A função x mais 2 ao quadrado, para isso aqui ser a raiz disso aqui, né, quando x é igual a menos 2, então significa que se eu estou somando, a raiz ela vai andar para o lado de cá. Então a função quadrática ela ficaria aqui no zero e a função aqui mais 2, ela andaria no sentido para a esquerda. Beleza? Então, estão perguntando assim, esse conteúdo cai bem pouco no Enem. Esse conteúdo aqui específico de modular, sim. Mas essas transformações aqui é comum cair no Enem para você observar, sabe? Muita gente faz intuitivamente, mas se você conhece, você consegue eliminar mais questões por isso. Beleza? Gente, a internet de todo mundo tá horrível hoje, tá? Então ficar saindo toda hora aí não tem problema. Fazer o quê? Não tem outro jeito, né, gente? A gente vai com o que tem. Beleza? Tira suas dúvidas aí. Quem tinha me pedido essa questão tirou as dúvidas. Beleza. Então, vou parar de compartilhar essa tela com vocês rapidinho. E vamos compartilhar uma outra tela aqui do livro. Eu não sei se vocês fizeram, gente, ou se vocês estão fazendo exercício para a prova, né? Mas a gente tem aqui, da matéria de ontem, alguns exercícios aí que vai nos ajudar a achar alguns valores, tá? Então, eu vou primeiro resolver essas questões de sessão Enem com vocês, em vez de fazer a aprendizagem primeiro, só para a gente ter uma noção de como isso, não é sessão Enem que só tem uma, né? Só para a gente ter uma noção de como isso cai aí na prova, de como isso a gente identifica aí. Porque normalmente, gente, é uma questão assim na prova que vai ser mais específico para cair geometria analítica, né? Então, são casos bem peculiares, mas você pega assim uma questão disso, aí pega uma questão de logaritmo, uma questão de função exponencial, né? Aí você junta isso tudo, dá umas 7, 8 questões, 9, 10 questões. Então, não cai muito, mas tudo que aquilo que você souber a mais vai te ajudar na hora da prova, né? Então vamos lá. Considere uma cidade em que suas ruas são representadas por retas e as casas por pontos. No mapa cartesiano dessa cidade, com medidas em quilômetros, a padaria Panetute se localiza no ponto -5 e 0
e o açougue Quasar se localiza no ponto -1 e -3. Uma pessoa que estiver na origem desse mapa, se quiser se dirigir à rua Pedro Quintão, na qual se localiza a padaria e o açougue, terá que caminhar uma distância de, no mínimo... Então, vou deixar aí com vocês um tempinho para vocês tentarem resolver. Não sei se vocês já resolveram. Ele está falando aí que você tem um plano cartesiano, né? Vou até desenhar isso para vocês, para ficar mais explicativo. Não vou priorizar a rapidez aqui na hora de resolver essa questão. Olha só. Eu tenho aqui os pontos -5. Acho que eu fiz errado aqui. -5 e 0. Então, vamos pensar. O plano cartesiano está aqui. Aí, ele me deu os pontos -5 e 0. Né? Então, vamos pensar aqui. -1, 2, 3, 4, 5 e 0. Então, está aqui um dos pontos. E o outro ponto está no ponto -1 e -3. -1, -2, -3. Está aqui. Vamos marcar. Está aqui. Então, tem uma rua passando nesse ponto aqui. Tem uma rua passando nesses dois pontos. Beleza? E ele está querendo saber a distância daqui, da origem, até essa rua. Né? Então, eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso calcular, por exemplo, né, já que eu tenho essa distância aqui, eu posso calcular, primeiro, por distância entre dois pontos, né, que eu vi a expressão ontem, né, que é a distância entre dois pontos. Vai ser aquela expressão, já vou colocar aqui. E eu tenho também utilizando esse triângulo aqui, né? Porque se eu utilizar esse triângulo, eu descubro a hipotenusa, né? Se eu descobrir a hipotenusa, eu faço a hipotenusa vezes a altura e acho aqui, né? Porque eu tenho a propriedade aqui, ó, que B vezes C vai ser igual a A vezes H. Né? E eu sei que isso é um triângulo retângulo porque a origem aqui vai me dar um triângulo retângulo. Então, necessariamente eu preciso saber da equação da reta? Não, mas eu tenho uma possibilidade de resolver. Como é que vocês querem que a gente resolve? Por triângulo ou pela equação da reta? Quem está aí no chat resolveu como? Me fala, vocês utilizaram qual método de resolução? Pela equação? Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou resolver pela equação, tá? E vamos aqui para a folha aqui. Tentou por triângulo, deu ruim? Por triângulo, você tinha que achar esse ponto aqui, ó. Esse ponto C. Então, você tinha que achar o coeficiente da reta, substituir em um dos pontos e achar o ponto B aqui. Depois você achou o ponto B, aí você vai lá e faz. Né? Porque um vai ser 5, né? O outro vai ter um valor aqui. Aí você faz por triângulo, vai dar certo também. Mas vamos lá. Eu tento fazer aqui com vocês. Então, primeira coisa. Não troquei o... Subir aqui. Questão 1, né, da sessão Enem.
Não lembro qual página que é. Qual página que é? Página 46. Página 46. Beleza. Então, se eu pegar o coeficiente angular da reta, né, a minha reta ela vai passar por esses dois pontos aqui. O ponto P, que é menos 5 e 0, e o ponto Q, que é menos 1 e 3, e menos 3, certo? Então vamos lá, calcular o coeficiente angular dessa reta. O coeficiente angular dessa reta, que eu vou chamar de M, vai ser ΔY, né? Para quem não lembra, ΔY sobre ΔX. Então ficaria aqui, esse ponto vem primeiro, né? Então ficaria aqui 0 menos 3 dividido por menos 5 menos 1. Então, achamos o coeficiente angular aqui, menos 3 quartos. Por quê? Ó, aqui ficaria positivo, aqui ficaria negativo. Então, essa divisão daria um número negativo para mim. Beleza, então esse é o coeficiente angular da reta. Se eu substituir em um dos pontos, eu vou achar minha equação, né? Ou seja, se eu fizer aqui, ó, m, que é igual a y menos y0 sobre x menos x0, se eu isolar o termo aqui, ficaria y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Então, substituindo aqui, até aqui, gente, por triângulo e usando outro método é a mesma coisa, tá? Até aqui é a mesma coisa. Então, pegaria e substituir um dos pontos, vou substituir aqui no ponto menos 5, tá? Então, ó, é 0 de x, então ficaria menos 5, ficaria mais 5, isso é igual a m, que é menos 3 quartos, x continua x, menos x0, que é 0, né? Então, ficaria y é igual a menos 3 quartos de x. Substitui certo? Não, gente, substitui errado aqui. Desculpa. Aqui é y, aqui é 0. E aqui é 5. Aqui vai ficar mais. X, né? Menos, vai ficar mais 15 sobre 4. Certo? Então, agora, o que eu faço? Então, posso aplicar a distributiva no geral, ou fazer o MMC, e eu ficaria aqui com 4y é igual a menos 3x mais 15. Se eu colocar na forma geral, ficaria com 3x mais 4y menos 15 igual a 0. Então, olha só, gente. Se for por triângulo, eu já tenho aqui, ó. Se fosse por triângulo, vou colocar aqui. Esse valor seria o valor de 15 quartos. Peraí, tem alguma coisa trocada aqui. Ficaria mais, ficaria negativo. Tá aqui, ó. Negativo. Consequentemente, negativo, passo para o outro lado, positivo. Embananei todo no final aqui, gente. Sorry. É negativo aqui. Então, esse valor seria o valor de menos 15 quartos, aqui seria o valor de menos 5, né? Então, eu teria aqui 15 quartos e 5. Beleza. Aí eu teria que fazer Pitágoras, não é isso? E é para achar o meu valor. Tá, mas se eu tenho a equação da reta, o que eu faço? A distância entre um ponto e a reta, ela não vai ser aquela expressãozinha lá? Vamos colocar a distância entre um ponto, colocar um ponto e a reta.
Ela vai ser essa expressãozinha aqui, ó. Vou colocar para vocês agora. Seria A x0, né? B y0 mais C. Isso aqui, ó. A x0 mais B y0 mais C. O módulo disso. Dividido por quem? Pela raiz de quem? De A ao quadrado mais B ao quadrado. Né? Lembrando, A, B e C. Então, beleza. Se eu substituir aqui, ó, na distância entre a origem e a reta, vai me dar A. Então, 3 que multiplica x0, a origem é 0, mais B, que é 4, que multiplica y0, a origem é 0, mais C, que é 15, no final das contas, aqui em cima só sobra 15. Dividido por A ao quadrado, raiz de A ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, ó, essa conta vai dar 15, módulo de 15, que é 15, né? E aqui vai dar raiz de 25, que vai dar 5. Né? 15 dividido por 5, isso dá igual a 3 quilômetros. É muito incomum, gente, cair esse tipo de questão no Enem, para você resolver por esse tipo. Pode cair por aqui, você tem que fazer Pitágoras aqui, vai achar esse valor aqui, aí você faz esse vezes H, vai ser igual a esse vezes esse. Vai sair bem parecido com uma expressão dessa, tá? Sair bem parecido com uma expressão dessa. Deu para entender? Ficou confuso? Quer que volte em algum ponto? Algum sinal aqui que na hora que eu errei aqui a conta, na substituição, eu confundi a cabeça de vocês? Alguma coisa, gente? Então, olha só. Cadê? Não entendeu a parte final? Ó, essa parte aqui da equação. Beleza. Olha só. A fórmula de distância entre o ponto e uma reta vai ser, ó, A que multiplica x0 mais B que multiplica y0 mais C. Lembrando, quem é A? A é da coeficiente da equação, né? A equação da reta geral, ela é assim, ó, A x mais by mais c igual a zero. No ponto, quando eu quero saber, é x0, y0. Então, a distância desse ponto a essa reta vai depender desses coeficientes aqui. Então, a x0 seria 3. x0 é a origem. E a origem minha aqui é 0, 0. Então, a vezes 0, né? Mais b vezes 0, mais c, que é 15. Vou fazer essa divisão por quem? Pelo quadrado de a, que é 3 ao quadrado, mais b, que é 4 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Isso aqui vai dar raiz de 25. Raiz de 25 dá 5. Né? Então, vai ficar 15 dividido por 5, que dá 3. Então, no final, eu só peguei a minha equação que eu tinha aqui, com o meu ponto que eu tinha aqui, e substituí na expressão da distância entre ponto e reta. Beleza, então. Gente, essa aula nossa termina 9h55, né? Então,
eu não vou mais passar nenhum exercício dessa matéria agora para vocês. Quem quiser adiantar para os exercícios aí ou teve dúvida, é só me mandar. E o que eu quero de vocês? Estudem a matéria da prova, tá, gente? Façam exercícios, voltam lá. Aprendizagem, proposto, sessão Enem. Tentem fazer o máximo de exercícios que vocês conseguirem para a prova de amanhã, tá? E lembrando, se teve alguma dúvida aí nos exercícios do livro, o que você faz? Anota e me manda no WhatsApp. Ou então passa para uma pessoa do grupo, aí uma pessoa só me passa no final da tarde ou final da noite. Gente, a prova não vai estar muito difícil, tá? Perguntando assim, vai estar muito difícil? Não vai estar muito difícil, tá? Não vai estar muito difícil. Eu só quero que vocês prestem bastante atenção. Tenham cuidado, tá? Para não errar besteira. Então, até então, na aula de amanhã eu só vou tirar dúvidas. Amanhã é só exercício. Se não aparecer ninguém para tirar dúvida de exercício, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com nossa matéria e a gente vai lá para... Já foi 15? Deixa eu ver. Se a gente já foi, a gente vai lá para frente C. Vamos falar de cilindros, tá? Se a gente... Deixa eu ver aqui. Posições relativas entre pontos F. Sim, a gente vai lá para cilindros, tá? Se não tiver nada amanhã, nenhuma dúvida. Então, provavelmente essa frente C eu tô querendo dar no simulado, tá? Vou ver direitinho quando vai ser o simulado, tô querendo cobrar ela no simulado. Então, por hoje é só, espero que tenham aproveitado a aula, por mais que a gente tenha resolvido só 2 exercícios, foram 2 questões bem teóricas, tá? 2 matérias que não é comum de cair no Enem, mas que nos vestibulares elas demandam bastante tempo e pode fazer diferença, tá, gente? Uma questão no vestibular, assim, conta muito ponto. Falo com vocês porque eu já fiquei fora de prova de concurso por causa de uma questão, tá? E cada questão é importante. Então, um beijão para vocês, tenham um bom dia aí, tenham uma boa tarde, bons estudos e até amanhã. Tchau, tchau. Beijo. Até mais.